Bom dia a todos, aqui é o professor Roberto Nogueira Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. O tema de hoje é Moro não é suspeito. E não me interessa o que é que o Supremo Tribunal Federal andou julgando a respeito. Eu gostaria de expor meu ponto de vista, fundado na Constituição e nas leis. Está certo? O que se entende por suspeição e impedimento? Em processo, impedimento são situações objetivas que qualquer um pode verificar, no sentido de que o juiz não tem isenção, de que ele não tem como julgar o caso sem estar ligado a uma das partes. Um exemplo pode ser dado pelo Código de Processo Civil, naturalmente. É o artigo 144, inciso 8º, ele diz que o juiz não pode julgar o impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Inciso sétimo, em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. Então é uma situação que qualquer um pode verificar. Eu sou contratado como professor da PUC do Rio de Janeiro, eu sou contratado como professor da Estácio de Sá, eu sou prestador de serviços, eu sou contratado para dar um curso de verão. Eu não poderei, enquanto existir esse vínculo, eu não poderei julgar casos envolvendo a PUC, Estácio de Sá e assim por diante. E qualquer um pode verificar, contratado, empregado. Daí, os impedimentos, como nesse exemplo, serem chamados de objetivos. Qualquer um pode verificar. Agora, os casos em que o juiz não poderia julgar porque estaria subjetivamente ligado a uma das partes, ao interesse que está sendo discutido ali, aí a coisa já fica mais complicada. Por exemplo, no artigo 145, inciso 4º do Código de Processo Civil, a suspeição do juiz, inciso 4º, interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Tá, como é que eu vou saber se o juiz está interessado no julgamento em favor de qualquer das partes? Que interesse é esse? É interesse pessoal? Ele é amigo da outra parte? Conhecido? Frequentam os mesmos restaurantes, os mesmos bares, ou frequentavam, né, antes da pandemia? De vez em quando, um já estava na casa do outro. Isso seria suficiente? É, Tomando como exemplo situações envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Ferreira Mendes, por exemplo, foi padrinho de casamento de uma filha de um empresário do ramo de transporte de ônibus no Rio de Janeiro, Jacó Barata. Depois envolvido em ações penais, houve recursos até no Supremo Tribunal Federal. E o ministro Gilmar Mendes não viu problema nenhum em participar de julgamento do senhor Jacó Barata, dizendo que, embora tenha sido padrinho de casamento da filha dele, mas o casamento durou pouco, não tinha problema nenhum. Era só uma questão de relações sociais, não passava disso. Bom, padrinho da filha. Não, e não houve problema algum na participação do ministro Mendes no julgamento. O ministro Dias Toffoli, por exemplo, ele foi advogado do Partido dos Trabalhadores, o PT, né, de dirigentes, muito provavelmente duas vezes presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e nunca viu problema algum de participar de qualquer julgamento no processo, em processos ou em recursos do Supremo Tribunal Federal, envolvendo o PT, seus
dirigentes, ex-dirigentes, envolvendo o próprio duas vezes presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nunca viu problema nesse sentido. Participou, inclusive, do julgamento do ex-ministro José Dirceu, também. E na época, isso em meados de 2018, junho de 2018, a imprensa em cima, e ele nunca não viu problema, e o Supremo Tribunal Federal também não viu. Certo? Se isso, esse tipo de relacionamento pessoal, ser padrinho de casamento, ter sido advogado de vários dirigentes de partido político, do próprio partido político, se isso não foi tido como causa de suspeição dessa perda da imparcialidade por motivo de foro íntimo, por que conversas que o que o ex-juiz federal Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, que ele teria travado via rede social, Telegram, com os procuradores da República que formavam a Operação Lava Jato, por que essas conversas retirariam dele a isenção? Hã? Porque teria orientado como fazer. No Brasil, não há problema algum do juiz conversar com advogados, procuradores. Não há problema algum. Mas ele teria se estendido além do devido. Que metragem é essa? Agora, uma coisa que uma fronteira, que não deveria ter sido ultrapassada, uma porta que não deveria ter sido aberta. Esses diálogos foram obtidos de forma inconstitucional, de forma ilegal, interceptação de comunicações em ambientes de internet, interceptação de dados. Isso a Constituição proíbe. Então, por exemplo, o artigo 5º da Constituição, inciso 12, é inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. O artigo 5º, ainda o artigo 5º da Constituição, inciso 56, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Essas interceptações das conversas não poderiam ter sido feitas. Né? Nem a título de jornalismo investigativo. Isso eu quero chamar a atenção para esse aspecto. Isso de jornalismo investigativo que teria sido feito pelo The Intercept Brasil, à frente do jornalista norte-americano Glenn Greenwald, isso foi sobre uma ótica. Quem? Contra a Constituição brasileira, contra as leis brasileiras, contra toda a legislação brasileira. Quem hackeou as conversas fez isso com um propósito. Um propósito de adesão a uma proposta político-ideológica. O próprio jornalista Glenn Greenwald nunca escondeu isso. Ele fez questão, durante anos, de manter na internet, por exemplo, fotografias em que ele aparecia comemorando, abraçando calorosamente, apertando as mãos, todo contente, do ex duas vezes presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de outros dirigentes do PT.
Então, não foi uma investigação isenta, neutra. Né? Mas as conversas foram periciadas pela Polícia Federal. O laudo da Polícia Federal teria dito que não foram adulteradas. O que foi encontrado. O que foi encontrado. O que foi feito como registro por quem hackeou. Há alguns dias, por exemplo, o músico, produtor musical, compositor, Roberto Menescal, descobriu, para surpresa dele, o antigo Serviço Nacional de Informações tinha feito uma ficha em que era dito que o músico Roberto Menescal teria falado mal de Nara Leão. Ele ficou chocado com isso. Ele dizendo, mas podiam ter feito essa mentira com qualquer um, menos com ela. Porque eu era amigo dela desde os 11 anos de idade. Eu estive com ela quando ela teve problemas de saúde, fui no hospital. A última vez que ela foi internada, eu estava junto dela. Podiam ter feito essa mentira, me envolvendo com essa mentira com qualquer pessoa, mas com ela, nunca. Quer dizer, quem faz esse tipo de registro à margem, nas sombras, é preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado, porque não dá para aceitar assim, né, como uma verdade, quase que dogmática, incontrastável, de que aquele registro seja em si, em seu conteúdo, verdadeiro. Uma coisa é não ter sido adulterado, outra coisa é aquilo que foi registrado ser verdadeiro. São coisas diferentes. O fato é que o Supremo Tribunal Federal resolveu ignorar esse crime, porque invasão de conversas mantidas, inclusive em ambiente eletrônico, sem autorização judicial, isso é crime. E não interessa que as conversas tenham sido travadas a respeito de um processo judicial com sujeitos participantes desse processo. Houve crime. E o criminoso teve a sua lógica. Teve a sua ótica. Então, essa ótica não pode ser aceita como algo certo em si. E já que foi um crime, não poderia ser usada contra os procuradores, contra o ex-juiz federal Sérgio Moro, não poderia nem constar dos processos, dos recursos, assim como cartas anônimas. Não podem nem constar de processo judicial, porque o simples fato de incluir no processo já dá uma aura de legitimação daquilo que não pode ser legitimado por ser criminoso e continuar sendo, embora estando no processo. Do contrário, vale tudo. Como, aliás, já está acontecendo. Não adianta agora ou depois o Supremo Tribunal Federal chegar à conclusão essas conversas não deveriam ter sido divulgadas, não deveriam, mas já foram. Deveria ter tido prévia autorização judicial, mas não teve. O leite já está derramado, o mal já está feito. O mal no sentido mais profundo da palavra já está feito.
atentou-se e conseguiu atentar contra direitos fundamentais. Agora, a defesa do ex-duas vezes presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o advogado Cláudio Zaquim, disse que não tinha problema, que ele manteria o sigilo. Ele tem sigilo com o cliente dele, em relação ao cliente advogado. Agora, quem não for o cliente dele não tem obrigação alguma de manter sigilo, o que quer que seja. Ele sabe muito bem disso. E já que a ministra Carmen Lúcia falou, bom, mas o delegado da Polícia Federal já tem a discussão dessas conversas. O Ministério Público também. Por que a defesa não pode ter? Se ficar ruim para entender, dá para desenhar. O delegado da Polícia Federal, o trabalho dele é esse, investigar se houve crime, autoria, materialidade. Por isso que ele tem acesso às informações. O Ministério Público, porque é quem tem iniciativa da ação penal. Ele verificando aquele inquérito, chegar à conclusão que houve crime, cabe a ele propor a ação penal. Tá certo? É por isso que o delegado da Polícia Federal teve acesso a essas informações hackeadas, e é por isso que o Ministério Público Federal teve acesso às informações hackeadas. Agora, daí para qualquer outro, virou festa. Virou festa. Mas a defesa, para se preparar para poder exercer o direito ao contraditório e ampla defesa. Vamos imaginar, então, que fosse uma facção criminosa de narcotraficantes, e aí uma milícia querendo ajudar essa facção criminosa de narcotráfico resolvesse grampear, interceptar, fazer o diabo, invadir computador, o que pudesse dos procuradores da República, dos membros do Ministério Público Estadual, do juiz federal, do juiz estadual, para anular tudo que dissesse respeito àquela facção criminosa. A reação seria a mesma? Por parte do Supremo Tribunal Federal, por parte das pessoas? Eu acredito que não. Só que os fatos são rigorosamente idênticos. As situações são rigorosamente as mesmas. Aquilo que qualquer um diria, não, mas uma milícia não pode fazer isso para beneficiar a facção de narcotráfico. Bom, qual é a diferença? Se um jornalista para ajudar um partido político, dirigentes político-partidários que foram delatados, provas foram obtidas, toneladas de documentos, bilhões foram repatriados para o Brasil, os paraísos fiscais, bilhões de reais. Qual a diferença, então, entre a milícia fazendo a mesma coisa para beneficiar uma facção de narcotraficantes e os jornalistas fazendo esse hackeamento para ajudar o partido político, os dirigentes, etc. Não há diferença alguma. Então, se permitir, como está se permitindo, que esse material, não vou nem chamar de prova, porque não pode ser tido como prova. A Constituição proíbe, eu já li aqui, a Constituição proíbe. Mas se estão usando isso, aí vale qualquer coisa. Se Deus não existe, vale tudo. Já dizia Nelson Rodrigues, bonitinha, mas ordinária. É uma das peças dele. E poderia ser perfeitamente chamada Constituição de 88, porque se isso for permitido, acabou-se. Para que falar em direitos e garantias individuais? Vale tudo. Então, essas conversas hackeadas, o presidente da República, Jair Bolsonaro, já está querendo ter acesso também. Por que não? Se os adversários políticos dele estão tendo, por que ele ficaria de fora? Aí foi publicado no Globo, no dia 13 de fevereiro de 2021. O presidente diz ter sido citado e pede acesso a diálogos da Lava Jato. E agora o ministro Ricardo Lewandowski autorizou que o Tribunal de Contas da União tenha acesso a essas conversas hackeadas
porque para o TCU resolveram imaginar que pudesse haver algum conflito de interesses, porque o Sérgio Moro agora é consultor de um escritório nos Estados Unidos, enorme, que tem clientes brasileiros, entre os quais algumas empresas que fizeram parte da Lava Jato e dos crimes que foram descobertos nos inquéritos e nos processos penais da Lava Jato. Quer dizer, então, nessa altura, todo mundo já teve acesso a tudo. Como é que vai se falar em direito e garantia fundamental, a inviolabilidade das comunicações, dos dados, de conversas em ambientes eletrônicos, privacidade, foi tudo para o ralo. E a mesma coisa que se fez porque se envolvia partidos políticos, dirigentes políticos partidários, a mesma coisa depois a milícia poderá pedir uma facção de narcotráficos, é a mesma coisa. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para chamar a atenção disso. De quão destrutivo está sendo esse tipo de pensamento, esse tipo de raciocínio. Ah, se o delegado da Polícia Federal teve, o Ministério Público fez, por que a defesa não pode ter? Como eu já disse, o trabalho do delegado é investigar e determinar se houve crime, autoria, materialidade. O trabalho do Ministério Público é propor a ação penal, sendo o caso. E qual seria o objeto? A quebra das conversas. Quem seria o criminoso? Quem quebrou, quem vazou, quem hackeou. Tá certo? Questão formal. Ah, não, mas a forma é uma garantia do direito. Tá certo, então vale tudo. Vale tortura, vale violação de correspondência, vale denúncia anônima. Depois que você abre a porta, não pode reclamar do que passa. A tortura não pode, mas se pode vazamento de dados, sem autorização judicial. Ah, está de necessidade do réu. Está de necessidade, mas o jornalista estava investigando para o fim de beneficiar? Isso é estado de necessidade? Eu agir para o fim de beneficiar? Eu já estou com aquele interesse? Agradeço a todos. Espero que continuem compartilhando os vídeos. Estou aberto a quaisquer observações, comentários, críticas, sugestões. E até a próxima, se Deus quiser.